pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma live especial. E hoje nós vamos falar aqui de uma técnica bem interessante que chama purificação de sentimentos. Mas afinal, o que será que essa técnica trabalha, né? Deixa eu só colocar o tema aqui. Vamos lá, maravilha. Não atrasei, né? Que na verdade meu outro celular estava com problema aqui. Não estava conseguindo entrar, tive que pegar um outro. Mas estamos aqui firme e forte para fazer essa técnica hoje, falar um pouquinho como é que a técnica funciona, né? Eu aprendi essa técnica com um dos meus mestres, né? Professores, o professor Romani. É uma técnica que eu utilizo bastante nos meus atendimentos. Por que que é importante a gente... Opa, tá entrando uma música aqui. Por que que é importante a gente usar essas técnicas que tocam o nosso corpo, né? Para liberar emoções. Por quê? Quando a gente tem emoções, elas também estão guardadas no nosso corpo. Inclusive, estou com um livro aqui que é bem interessante, que chama O Corpo Guarda as Marcas. Né? Já li esse livro, estou relendo, é um livro bem interessante, que fala justamente disso, né? Todas as questões emocionais que nós temos, isso fica guardado no nosso corpo. Então, por isso que é importante que a gente trabalhe também, não só a nossa mente, né, para liberar os traumas emocionais, para trabalhar os bloqueios, mas também que a gente trabalhe o nosso corpo. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando você tem algum problema, por exemplo, você tem raiva ou você tem medo, você começa a sentir sensações no seu corpo. Não sei se você já prestou atenção, né? Principalmente aqui no peito, né? Quando a gente está com muita raiva de alguém, a gente começa a dar um desconforto, né? Um aperto no peito, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, estou com um aperto no peito, né? Ou sensações, às vezes tem sensações nas mãos ou nas pernas, né? Não sei se você já parou para pensar. Deixa eu convidar aqui minha amiga Gina Menal para participar. Então, vamos lá. E essa técnica, como eu estava falando, justamente ela trabalha essas questões que ficam guardadas no nosso corpo. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda. Então, a gente utiliza essa técnica. Basicamente, você utiliza falando daquilo que você sente, tocando aqui, né, a glândula timo. É uma técnica bem interessante. Tem pessoas que têm resultados já extraordinários com essa técnica. É uma técnica muito simples, e é rápido de se fazer. E hoje a gente vai, inclusive, fazer essa técnica aqui. Deixa eu ver aqui o convite da Gina. Conseguindo trazer a Gina para lá. O que está acontecendo? Bom dia, Marina, seja bem-vinda. Gina, você não consegue aceitar aí meu convite? Eu não estou... Bom dia. Bom dia, tá vermelho. A gente entra sempre no vermelho. Hoje eu vim de vermelho de novo, gente. Eu gosto de vermelho, chamar de adulto de vermelho, então eu vim de vermelho de novo. Hoje vem de salmão. Irene, que tópico fantástico para abordarmos logo no início da manhã. Purificação de sentimentos. E esse tópico ele é bem interessante porque ele é citado nesse livro aqui que você conhece bem, inclusive. O Corpo Guarda as Marcas, né? Então ele fala das questões emocionais que a gente tem. Olha lá, Adino, bom dia, seja bem-vindo, né?
Então, quando a gente tem um problema emocional, isso também é guardado no nosso corpo. Quantas pessoas que têm dores no corpo e, na verdade, ela não tem um problema físico? Ela teve um problema emocional não resolvido e ela ficou um problema no corpo. Dores na coluna, né? Um exemplo aqui. Hoje eu corro e eu não sinto uma dor na coluna. E eu já tive um problema seríssimo. Quase cheguei numa hérnia de disco. Tive desgaste na L3, L4 e L5, se não me falha a memória. E quando eu comecei a trabalhar minhas emoções, eu não sinto mais dor na coluna. Quantas pessoas, né? Inclusive a Gina pode falar fibromialgia, que é uma questão muito mais emocional do que uma questão física, né? Em torno de 93 a 95% de tudo que a gente tem no nosso corpo é por questões emocionais. Então, quer dizer que se eu trabalho o meu emocional, com certeza o meu corpo reage e eu me sinto melhor. Quem aqui já parou para pensar que fica muito mais doente quando está estressado, por exemplo? Com gripe, né? Às vezes você tem uma gripe do nada. Por quê? Porque o seu sistema imunológico ele baixa. E geralmente isso acontece mais quando? Quando você tem problemas emocionais. Eu não tenho uma gripe eu nem lembro qual foi a última vez que eu tive um problema de gripe, por exemplo. Inclusive a alergia que eu tinha, né? Graças a Deus, estou muito bem. Exatamente. E pensar que quando nós estamos trabalhando durante a semana, quando chega o dia da folga, vêm as doenças. Porquê? Porque o corpo para. Quando nós estamos no piloto automático de manhã, a correr, para fazer tudo o que tem que ser feito, quando o corpo para, é que o corpo dá a resposta e te diz: tens que abrandar, ou tens que observar, ou tens que cuidar mais de mim. Porque o corpo é um sistema complexo e está unido com o nosso sistema nervoso central. Está unido e inseparável do nosso sistema imunológico. Está unido também com nossas emoções, tudo o que o nosso coração sente, o corpo responde. E responde primeiramente do que a boca. Muitas vezes nós pensamos e o nosso corpo responde mais rápido do que o nosso próprio pensamento. Tanto em situações e circunstâncias que nós temos de dar uma resposta rápida, se nós tivéssemos que pensar, não teríamos tempo para fazer ou realizar. Então, perceber que o nosso corpo muitas vezes não está em sintonia com aquilo que pensamos, com aquilo que dizemos, com aquilo que sentimos. E quanto maior for a harmonia, mais saúde teremos. E quando não temos harmonia, o corpo grita, o corpo dá alertas. E uma doença nunca vem assim do nada. Deixa rasto, muitos rastos. É a somatização, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ó, fulano ficou doente do nada. Na verdade, não é do nada, né? Poderá ser. Inclusive, inclusive câncer, né? Tem muita gente que fala que o câncer está muito linkado com a mágoa, né? Mágoa é má água. Nosso corpo é mais, dependendo do tanto de água que a gente toma, mais de 70% do nosso corpo é água, né? Então a mágoa é má água. Você vai juntando ressentimento, raiva, coisas que você não põe para fora, que você não fala, vai somatizando e vai gerando doenças, né? Inclusive na reflexologia tem alguns pontos que a gente trabalha, né? A raiva, por exemplo, está muito linkada a problema no fígado. Mercedes, bom dia, seja bem-vinda. A tristeza está muito linkada a problema nos pulmões, o medo nos rins e por aí vai, né? Então, às vezes a pessoa tem problema de visão, é porque inconscientemente ela não quer ver algo, né? Olha, aconteceu alguma situação, essa pessoa não quer ver. Inclusive, gente, quem não sabe, eu já usei óculos mais de 20 anos, tá? Então, eu curei essa questão da visão fazendo muito exercício de gratidão e também trabalhando questões emocionais. Eu não estou dizendo aqui que tudo que a gente tem é emocional, mas eu estou falando coisas que aconteceram comigo, né? Eu já usei óculos por mais de 20 anos e hoje eu não uso óculos, tem uns 6 anos mais ou menos, desde que eu comecei a trabalhar gratidão, trabalhar minhas emoções, que eu não utilizo óculos. Então, comece a observar o teu corpo. Quando você fica mais irritado, o que que você sente? Quando você fica triste, o que que você sente? Né? Porque o nosso corpo, ele fala, né? Tem até um negócio que o corpo fala, ou o corpo explica, né? Tem
Não conheço muito bem, mas tem o Corpo Explica. Então, muitas coisas que a gente tem, que a gente acha. Quantas pessoas que vão ao médico, tomam remédio e parece que não melhoram das situações? Porque não é questões físicas, é questão emocional. Está lá raiz. Então, hoje, você tem que olhar muito mais para o seu emocional do que para o físico. O físico é apenas o reflexo. É um reflexo de tudo, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você fala ou daquilo que você não fala, né? Porque tem muita gente que não fala e vai adoecendo, você vai somatizando. Tem gente que fala assim, eu nunca me fico irritada, né? Na verdade, a pessoa fica irritada, mas não põe para fora, ela não fala. É por isso que esse exercício ele é tão importante, porque além de você falar, você toca o seu corpo para você liberar. Outra técnica também que a gente trabalha muito forte o corpo é a EFT e a TFT, né? São bem parecidas, inclusive. Então, o EFT a gente toca em alguns pontos do corpo, inclusive a Gina conhece muito bem a técnica, até melhor que eu, né? Eu conheço um pouco e utilizo também. É uma técnica que muitas vezes a gente faz e a gente começa a chorar. E é uma técnica muito simples, que a gente vai tocando os pontos e o nosso corpo vai liberando emoções tão reprimidas no corpo, né? Então, por isso que é tão importante você fazer essas técnicas dentro do meu processo terapêutico, eu sempre utilizo. Eu utilizo o FT, utilizo a purificação dos sentimentos. Por quê? Porque o nosso corpo vai liberando as memórias, né? O nosso corpo guarda essas memórias. Então, é tão importante a gente fazer também essas técnicas, né, Gina? Completamente, porque elas é um conjunto de ferramentas que vão complementar a terapêutica. Se nós, quando a mente não permite somente falando, há pessoas que, além de serem muito céticas, resistentes, elas precisam do toque físico, porque o toque físico faz toda a diferença, seja com o nosso toque ou com o do outro. Por exemplo, a massagem terapêutica também é excelente para a libertação e purificação de sentimentos. Mas quando nós aprendemos a tocar aqui no nosso corpo, relembrando que a nossa propriedade, além de ser nossa propriedade, nós temos que cuidar. O corpo pede que nós dê aconchego, e não só aconchego, proteção, segurança. E quando as emoções emergem à flor da pele, o nosso corpo também ele fica com toda essa energética aqui a florir. Imagina aquelas pessoas que têm acne. Acne é um espelho de reflexo do autocuidado. Há pessoas que sabem, outros não, mas quando as pessoas começam a cuidar melhor de si, olhar para si, respeitar-se mais, o acne acaba também por purificar. Eu não vou mais longe, manchas na pele. Esta mancha que apareceu aqui na minha testa é uma mensagem para mim para cuidar-me mais, olhar para mim, cuidar-me, preservar-me também. Então, há certos sinais que o nosso corpo dá alertas para que nós possamos olhar mais para o nosso corpo. Porquê? Porque o corpo, ele dá o alerta de, não te esqueças, quando nós não queremos ver com os olhos, o corpo faz transparecer através da pele. Seja com sudorese, quando a pessoa está demasiado nervosa, a pele começa a transpirar e a cheirar mal, entre outros efeitos e resultados que te obriga a ver, ouvir, sentir, seja pelos teus olhos ou pelas pessoas à tua volta. Ou seja, se tu não queres de todo ouvir ou sentir, alguém vai te dizer. Porquê? Porque está a olhos vistos de toda a gente. E não vou mais longe. A obesidade mental transparece pelas nossas palavras, mas a obesidade física também. Quando o nosso corpo está mais propenso para gordura ou acúmulo, é sinal que nós estamos a precisar de proteção, que nós estamos a precisar de mais afeto, de sentirmos seguros, sentirmos protegidos, e então o corpo acaba por comer mais. Para quê? Para, no caso de períodos de ficar períodos de não comer, em fome, o corpo tem um reservatório para poder também fazer face a essa necessidade. Mas isso já vem dos nossos primórdios, porque quando havia a altura da caça, eles comiam, porque não sabiam quanto tempo iriam ficar sem comer. Então é um dos reflexos, é a proteção.
Outro também é que quando as mulheres não querem ser vistas, ou não querem ser bajuladas, não querem ser cobiçadas pelos homens, quando, por exemplo, em certos períodos da vida, quando elas sentem a autoestima em baixo, então o que é que elas fazem? Elas comem para, ficando mais cheinhas, para não ficarem tão apetitosas, como se diz, são cobiçadas, para que o homem, de certa forma, não coloque tanto o olho em si, para não chamar tanto, para não dar tanto na vista. E isso é o que eu estou a dizer, está diagnosticado e está documentado através de estudos científicos que comprovam o porquê que as pessoas começaram a comer mais e a sentir o corpo, porque o corpo é uma proteção, é como se o nosso corpo fosse uma barreira, é como se fosse um muro e que nos protege no mundo exterior. Quando nós temos uma maior clareza e nós vemos esta barreira, não faz sentido. Hoje, se calhar no passado fez. Eu precisei de comer mais, eu precisei de me sentir protegida, eu precisei de, mas hoje já não faz sentido. Então, nós em terapia, o que nós fazemos é essa clareza mental. Para isso é necessário sempre haver um diálogo e comunicação com o cliente, não um transe profundo, mas um transe médio-leve, para que nós possamos guiar e também seguir as orientações do cliente. E quando o cliente trabalha em conjunto com o terapeuta, o resultado é muito mais gratificante. A clareza, insights e o cliente pensa, mas aconteceu-me isto, aconteceu isto, e faz-se luz. E ele próprio começa a criar estratégias. O que é que eu poderei fazer para não repetir o mesmo padrão? Porquê? Porque é o seu próprio compromisso que vai viabilizar o sucesso. O resultado do cliente é o resultado do terapeuta. Então, o que nós fazemos através das perguntas, através da terapeuta, através dos exercícios, o que nós fazemos é que o cliente chegue à sua resolução. Uma coisa, Irene, que eu comecei a fazer, tirei o curso do EFT, e não fazia sentido para mim, porque o EFT inicial, o que faz é, começa a tocar os pontos da acupuntura, mas começa a falar de forma negativa, ou seja, desperta a emoção negativa. E o que é que nós não queremos? Não queremos sentir dor. Nós fugimos, nós queremos prazer e fugir a dor. Então o que é que fazia? Quando a terapeuta a ensinar, a mentora, dizia para, começámos a dizer, eu não me sinto segura, eu não me sinto protegida, aquilo não me fazia sentido. E o que é que acontecia? A Gina boicotava-se, não queria fazer. Mas quando eu apercebi do real valor da técnica, comecei a entender o porquê que as coisas são como são. Porque por vezes queremos inventar coisas novas. E a roda já foi inventada, nós não precisamos inventar coisas novas. Nós temos é que utilizar as técnicas, aplicar as técnicas e fazer uso delas. E quando eu comecei a ajustar, comecei a perceber do real sentido e do real sucesso. Que é começar pela parte negativa, para haver clareza, para haver a ressignificação, e depois, na segunda ronda, quando nós repetimos, nós já não vamos dizer o que sentimos negativo, porque essa carga energética já se foi dissimulada. Agora não, agora nós dizemos como é que eu quero me sentir. Eu estou bem, eu sinto-me protegida, eu sou saudável, eu sinto-me magra. Porquê? Porque tu projetas para o teu cérebro aquilo que tu queres. O teu cérebro recebe as ordens daquilo que tu emanas. E é o que o teu cérebro vai, e o universo também, te vão ajudar na concretização. Isso faz total sentido, né? Porque o EFT sempre fez muito sentido para mim, né? Porque quando você fala das coisas negativas, você está limpando, de certa forma, a sua mente, né? Inclusive, esse livro relata muito isso, né? Porque muitas vezes você tem que voltar naquela dor para você ressignificar. Eu falo aqui do processo a essência da recuperação é a autoconsciência, né? Então, se eu não tenho consciência, né, se eu não sei, então eu ter consciência muitas vezes é eu voltar na dor. A gente faz muito isso, né? Eita, eu quero fazer essa técnica. Pois não, a Gina vai fazer qualquer hora aí, vai condicionar essa técnica. Hoje nós vamos falar de purificação dos sentimentos, sou eu que vou guiar, né? É uma técnica que eu aprendi com o professor Romani, é uma técnica que eu acho extremamente poderosa. E eu já vou orientar vocês que queiram fazer a técnica, como é que funciona, né? Daqui a pouquinho
vamos entrar na técnica, primeiro passo, basicamente aquilo que a gente já falou do EFT. Você vai escolher o que você quer trabalhar. O que eu posso trabalhar nessa técnica? Qualquer emoção negativa, raiva, medo. Um sentimento só. Temos que escolher, temos que ser. Nós vamos trabalhar um sentimento só por vez. Então, sei lá, de repente eu sinto uma raiva de alguém ou não tenho alguém específico, medo, tristeza, angústia. Como é que vai funcionar? O primeiro passo eu vou transformar esse sentimento numa cena. Que cena é essa? Pode ser uma cena real ou uma cena imaginária. Né? Essa cena pode ser alguma coisa que te aconteceu, por exemplo, sei lá, de repente eu tenho raiva de alguém. Qual é essa cena? Foi quando fulano fez isso comigo, gerou uma raiva muito forte. Ou posso criar uma cena imaginária. Essa raiva significa uma parede preta na minha frente que me impede de dar o próximo passo. Segundo passo, eu vou dar uma nota de 0 a 10 o quanto isso me incomoda. Isso me incomoda 5, ou isso me incomoda 10, né? Então, você vai pensar daqui a pouquinho, a gente já vai entrar na técnica. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai respirar fundo 3 vezes, né? Solta o ar. Então, vai respirar fundo a primeira vez, a segunda e a terceira a gente vai segurar essa cena na nossa mente e nós vamos começar a falar da cena. Olha, essa raiva, tal. Você vai falar a parte negativa, igual o EFT. Dizer por que você tem raiva, vai xingar a pessoa se for essa sua vontade, vai colocar o sentimento negativo tocando aqui na glândula timo. Depois você vai falar como que você gostaria que fosse a cena. Olha, eu gostaria que fulano tivesse me tratado de outra forma, de uma forma mais carinhosa, eu gostaria de ter sido mais amada, eu gostaria de ter sido respeitada. Depois você vai trazer as mãos para a cabeça e eu vou direcionando vocês. Então, se vocês já estiverem prontas, Gina, você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, quer dizer que às vezes no meio da live, às vezes a gente faz aqui comentários e caritas, por exemplo, há pouco mandei um beijinho, estava a mandar um beijinho para a minha mãe, que ela diz, bom dia com carinho. Então nós conseguimos ler os comentários. Quem está a ver o vídeo começa a perceber que de repente aparecem aqui alguns movimentos estranhos, mas nós estamos a comunicar com quem está a escrever, está bem? Queria só acrescentar que nós só trabalhamos com um sentimento que começa por ser um sentimento negativo porque é o que nós queremos trabalhar. Mas, por exemplo, se tu quiseres ter força, energia, foco, determinação para um novo trabalho, para uma nova tarefa, para uma nova relação, se queres ter mais calma, se queres ter, seja o que for, coloca só um nome e agora vai ser guiado com uma situação. Mas se tu tiveres, por exemplo, no meu caso, eu vou procurar mais foco. Então, eu vou transformar a técnica e na minha cabeça eu vou já gesticular como é que vai ser com o foco, de forma positiva. Porque aqui a técnica trabalha tanto para o negativo como para o positivo. Porque às vezes tu podes querer determinação. Mas não só te cortando, Gina. Essa técnica é importante que a gente escolha o negativo primeiro para a gente liberar do corpo. De repente a pessoa não tem foco, então ela vai falar da parte negativa. Quando eu não tenho foco, eu me sinto irritada, eu me sinto isso. Depois a gente trabalha a parte positiva, tá? E depois, se alguém quiser fazer uma técnica só do positivo, tem técnicas também que a gente pode fazer só o positivo, tá bom? Mas nesse primeiro momento, eu vou pedir que vocês escolham o que vocês querem trabalhar. Raiva, medo, angústia, tristeza. Escolha aí algo. Falta de foco, né? Aí a gente vai trabalhar a parte negativa primeiro. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, também fica à vontade. Deixa eu colocar. Eu vou fazer com música, né? Vou colocar a música aqui bem baixinha. Pode ser bloqueio, pode ser o que vocês quiserem. Pode ser bloqueio, medo de falar em público, medo de dirigir, obesidade, né? Mas aí tem que achar o sentimento negativo. Por exemplo, sei lá, a pessoa está obesa, olha, eu me sinto muito infeliz por estar obesa, ou me sinto isso. Então, a parte negativa.
Todo mundo pronto? Então vamos lá. Feche os olhos. Pensa agora no que você quer trabalhar, se é medo, raiva, angústia, tristeza. Agora eu quero que você, de 0 a 10, você dê uma nota. Quanto isso te incomoda? 0 não incomoda nada e 10 incomoda bastante. Isso. Agora eu quero que você transforme isso numa cena. Pode ser uma cena real ou uma cena imaginária. Se essa raiva, se esse medo, se essa falta de foco fosse uma cena, que cena seria? Agora eu quero que você pense nessa cena. Puxa o ar, solta o ar. Mais uma vez, pensa nessa cena. Puxa o ar, solta o ar. Senta numa posição bem confortável. E agora eu quero que você traga novamente essa cena na sua mente. E vai tocando aqui no seu peito, como se fosse um piano, com as pontas dos dedos. Pode ser com uma mão ou com as duas, do jeito que você se sentir confortável. Vai trazendo essa cena para a tua mente. E começa a falar. Começa a falar a parte negativa. Eu não aguento mais sentir isso. Eu já estou de saco cheio dessa falta de foco. Essa raiva está acabando com a minha vida. E vai colocando negativamente para fora, colocando tudo. Ou quando fulano me trata assim, eu me sinto horrível, eu me sinto péssimo. Ou quando eu não consigo perdoar alguém, eu me sinto mal, eu sinto culpa. Pega a situação e fala toda a parte negativa. Coloca tudo isso para fora. Agora, se você já colocou para fora toda a parte negativa, eu quero que você continue tocando. E agora eu quero que você fale como você gostaria que essa situação fosse. Eu gostaria de ter foco todo dia. Eu gostaria de ter disciplina para fazer as coisas. Ou se for com alguém, eu gostaria que essa pessoa me tratasse diferente. Eu gostaria que essa pessoa me respeitasse. Fala a parte positiva. Eu gostaria de me sentir amada. Eu gostaria de ter mais confiança. Vai falando o oposto agora.
Agora, coloca as duas mãos na cabeça. Estica bem os cotovelos. Agora eu quero que você dê um comando. Mesmo que eu não tenha foco, mesmo que eu sinta essa raiva, dependendo do que você escolheu, hoje eu decido me amar, me perdoar, me aceitar. Vai falando palavras positivas. Hoje eu decido olhar para mim com mais amor. Decido me acolher, me respeitar. Fazendo um carinho, igual quando você era criança, que recebia um carinho na cabeça. Agora estica os dois braços lá em cima. Sente o seu amor próprio crescendo. Estica bem. Agora traz as duas mãos, coloca no peito. Sinta o seu amor próprio crescendo. Onde antes havia sentimento negativo, agora você só consegue sentir amor. Sinta o seu amor próprio crescendo cada vez mais. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Eu gostaria que vocês comentassem como é que foi a experiência, para eu saber como é que foi, né? Aqui é um pouco mais desafiador da gente conduzir, porque a gente não está vendo as pessoas que estão fazendo, não sabe se já deu tempo dela falar tudo, né? Então, gostaria de ouvir você, de ouvir não, de ler aí os comentários, né? Gina, se quiser comentar também, fica à vontade, como é que foi a experiência. É desafiante porque tu nunca vais saber o que é que a pessoa está a passar, em que processo, se está no início e no princípio e no fim, se já passou, faz sentido. É necessário feedback, ter feedback, mas conseguimos facilmente acompanhar-te. Foi muito bom. Gratidão, Irene. Maravilha, fica à vontade. Amanhã nós vamos falar de terapia das partes, né? Nós já estamos no dia 23, são 23 dias aqui falando somente de hipnoterapia, das técnicas, e agora nós estamos fazendo técnicas, né? Quase todas as lives, a gente está fazendo uma técnica, não sei se vamos conseguir fazer em todas, dependendo da técnica que a gente vai falar, né? Mas é importante só para vocês terem uma ideia do que acontece. Claro que dentro de um processo com a gente é muito mais forte, né? A gente está acompanhando a pessoa, bocejando muito, libertador. Quando a gente faz uma técnica que a gente boceja muito, é porque a gente está liberando as energias, né, que estão presas no nosso corpo. Então, quanto mais você boceja, quanto mais você chora numa técnica, mais liberação acontece, né? Principalmente o bocejo. A EFT, né, que a Gina falou aí, também quando a gente faz, a gente boceja muito, sai lágrimas, né? E eu, geralmente, quando eu faço, eu bocejo bastante. O bocejo quer dizer que você está liberando. Mas alguém sentir confortável aí, né, de falar como é que se sentiu, né? Como eu não conseguia ver todo mundo aí para fazer a condição, sinta-se à vontade aí para falar como é que foi a experiência, se você fez, né, como é que está se sentindo. Maravilha. Convido vocês também para participar da nossa live hoje. Hoje não vai ser eu com a Gina, hoje eu vou dar folga para a Gina também, porque ela está aqui comigo todo dia já. Eu vou dar uma folga para ela relaxar, né? Mais uma vez. Hoje eu vou fazer a live com outra pessoa, então convido vocês para participarem comigo às 20 horas. Participa aí, vai ser uma live poderosa e transformadora. E para você que ainda não viu o meu canal no YouTube, tem vídeos diários com exercícios poderosos para você iniciar o seu dia. Todos os dias às 5h55 da manhã tem um vídeo novo, às vezes com a live, algum tema que eu trabalho aqui, outros temas, e exercícios poderosos para você iniciar o seu dia. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá, Irene Gomes, hipnoterapeuta, também inscreve no canal da Gina Meinal. Dona Rosa falou que foi muito gratificante, gratidão pelo comentário. Então se inscreve lá no canal, no nosso canal do YouTube também, conteúdos lá, no meu e da Gina Meinal. Então, gratidão a todo mundo e até amanhã estamos aqui firme e forte para falar de terapia das partes. Não percam. Excelente exercício amanhã também. Beijinhos, gratidão, Irene.